Sherlock Holmes em O Polegar do Engenheiro, escrito por Arthur Conan Doyle. O Polegar do Engenheiro. Entre todos os problemas submetidos a meu amigo Sherlock Holmes durante os anos em que me privei de sua intimidade, somente dois foram levados à sua atenção por meu intermédio: o do polegar de Mr. Hartley e da loucura do Coronel Warburton. Destes, é possível que o último tenha proporcionado melhor terreno para um observador arguto e original, mas o outro foi tão estranho em seu começo e tão dramático em seus detalhes que talvez seja mais digno de registro, mesmo que tenha dado ao meu amigo menos oportunidades de usar aqueles métodos dedutivos de raciocínio, mediante os quais logrou tão notáveis resultados. A história, acredito, foi relatada mais de uma vez nos jornais, mas, como ocorre todas as narrativas desse tipo, seu efeito é muito menos impressionante quando exposta numa única meia coluna de texto impresso do que quando os fatos evoluem lentamente diante de nossos próprios olhos, e o mistério se dissipa pouco a pouco à medida que cada descoberta nos permite dar um passo na direção da verdade completa. Na época, as circunstâncias causaram-me profunda impressão, e o lapso de 2 anos praticamente não reduziu seu efeito. Foi no verão de 1889, não muito depois do meu casamento, que os eventos que passo a resumir tiveram lugar. Eu havia voltado à clínica privada e finalmente abandonara Holmes em seus aposentos da Baker Street. Embora o visitasse sempre e uma vez ou outra conseguisse até convencê-lo a abrir mão de seus hábitos boêmios e fazer-nos uma visita. Minha clientela fora aumentando constantemente, e, como eu morasse não muito longe da estação de Paddington, tinha alguns clientes entre os seus funcionários. Um desses, que eu havia curado de uma penosa e prolongada doença, nunca se cansava de apregoar-me a virtudes e de se empenhar em me enviar todos os doentes sobre quem pudesse exercer alguma influência. Certa manhã, pouco antes das 7 horas, fui acordado por uma batida à porta. Era a criada, anunciando que 2 homens vindo de Paddington estavam à minha espera no consultório. Vesti-me às pressas, sabendo por experiência que casos de estrada de ferro raramente eram triviais, e corri ao térreo. Lá embaixo, meu antigo aliado, o guarda, saiu da sala e teve o cuidado de fechar bem a porta atrás de si. Trouxe para cá, sussurrou, sacudindo o polegar sobre o ombro. Ele está bem. Mas quem é? Perguntei, pois seus modos sugeriam que prendera alguma estranha criatura na minha sala. É um novo paciente, sussurrou. Resolvi trazê-lo eu mesmo, assim não poderia escapulir. Está ali, são e salvo. Agora preciso ir, doutor. Tenho minhas obrigações, tanto quanto o senhor. E lá se foi o meu confiável aliciador de clientes, sem me dar tempo sequer para lhe agradecer. Entrando em meu consultório, dei com um cavalheiro sentado junto à mesa. Estava discretamente vestido com um terno de tweed e trazia um boné mole de pano, que pousara sobre meus livros. Tinha uma das mãos enroladas num lenço todo manchado de sangue. Era jovem, eu diria que não tinha mais de 25 anos, com um rosto forte e masculino, mas estava extremamente pálido e deu-me a impressão de um homem fortemente conturbado, que precisa de toda a sua força de vontade para se controlar. Lamento acordá-lo tão cedo, doutor, disse ele, mas sofri um grave acidente durante a noite. Cheguei de trem esta manhã, e quando perguntei em Paddington onde poderia encontrar um médico, um bom sujeito escoltou-me muito bondosamente até aqui. Dei um cartão à criada, mas vejo que ela o deixou sobre aquela mesa. Peguei-o e dei uma olhada. Mr. Victor Hartley, engenheiro hidráulico, Victoria Street, 16A, terceiro andar. Tais eram o nome, a profissão e o domicílio de meu visitante matinal. Sinto tê-lo feito esperar, disse eu, sentando-me em minha poltrona. Pelo que vejo, acaba de chegar de uma viagem noturna, o que é em si mesmo uma ocupação monótona. Oh, minha noite não poderia ser qualificada de monótona, respondeu caindo na risada. Ria às bandeiras, despregadas, num tom estridente, recostando-se em sua cadeira e sacudindo-se. Todos os meus instintos médicos ergueram-se contra aquela gargalhada. Pare com isso, exclamei. Controle-se. E servi-lhe um pouco de água de uma jarra. Mas foi inútil. Aquele era um desses ataques histéricos que se apoderam de uma natureza forte quando uma crise grave foi superada. Dali a pouco o homem voltou a si, exausto e ruborizando-se muito. Que papelão eu fiz, disse arquejante. De maneira alguma, beba isto. Joguei um pouco de conhaque na água, e a cor começou a voltar às suas faces exângues. Já me sinto melhor, disse ele. Agora, doutor, talvez o senhor possa ter a bondade de cuidar do meu polegar, ou melhor, do lugar onde ele costumava ficar. Desatou o lenço e estendeu a mão. Até eu, com meus nervos
empedernidos, estremeci ao olhar para aquilo. Vi 4 dedos estendidos e uma superfície esponjosa, de um vermelho horrendo, onde deveria estar o polegar. O dedo fora cortado ou arrancado pela raiz. Céus! Exclamei. Que ferimento horrível! Deve ter sangrado muito. Sangrou sim. Desmaiei na hora, e acredito que passei um bom tempo sem sentidos. Quando voltei a mim, vi que continuava sangrando, por isso amarrei uma ponta de meu lenço em torno do punho e apertei bem, e usei um graveto como torniquete. Excelente! Devia ter sido cirurgião. Ora, trata-se de um problema de hidráulica, e essa é minha seara. Isso foi obra, disse eu, examinando o ferimento, de um instrumento muito pesado e afiado. Parecia um cutelo, disse ele. Um acidente, presumo? Não, em absoluto. Que? Um ataque assassino? Exatamente, um dos mais mortíferos. O senhor me horroriza? Passei uma esponja no ferimento e limpei-o. Fiz um curativo e por fim cobri-o com um chumaço de algodão e ataduras embebidas em fenol. O engenheiro permaneceu recostado na cadeira, sem um estremecimento, embora mordesse os lábios às vezes. Como está? Perguntei após terminar. Excelente. Entre seu conhaque e sua atadura sinto-me um novo homem. Estava muito fraco, mas não foi pouco o que tive de enfrentar. Talvez seja melhor não falar do assunto. É evidente que ele lhe está fazendo mal aos nervos. Ah, não, agora. Terei de contar minha história para a polícia. Cá entre nós, porém, se não fosse pela prova irrefutável desse meu ferimento, eu ficaria surpreso se eles acreditassem na minha declaração, porque é extraordinária demais e não tenho muitas provas com que ampará-la. Ademais, mesmo que acredite em mim, as pistas que posso lhe fornecer são tão vagas que é muito duvidoso que venha se fazer justiça. Ah, exclamei, se o senhor deseja ver resolvida alguma coisa da natureza de um problema, eu lhe recomendaria com veemência que fosse ter com meu amigo, Mr. Sherlock Holmes, antes de ir à polícia oficial. Oh, já ouvi falar desse sujeito, respondeu meu visitante, e ficaria muito satisfeito se ele se incumbisse do problema, embora, é claro, eu deva recorrer também à polícia oficial. O senhor me daria um cartão de apresentação para ele? Farei melhor. Vou levá-lo eu mesmo até ele. Eu lhe ficaria imensamente grato. Podemos ir juntos. Vou chamar um carro de aluguel. Chegaremos justamente a tempo de tomar um pequeno desjejum com ele. Acredita que está em condições de ir? Estou. Não sossegarei enquanto não tiver contado o meu caso. Então minha criada chamará um carro. Estarei com o senhor num instante. Corri ao segundo andar e expliquei o assunto rapidamente à minha mulher. E em 5 minutos vi-me aboletado num hansom a caminho de Baker Street, com o meu novo conhecido. Sherlock Holmes, como eu previa, perambulava por sua sala de estar, metido em seu roupão, lendo a seção de anúncios pessoais do The Times e fumando o seu cachimbo diante do desjejum, composto de todas as cinzas e borras remanescentes dos cachimbos fumados na véspera, cuidadosamente secas e arrumadas num montinho num canto do consolo da lareira. Recebeu-nos à sua maneira serenamente afável, mandou vir ovos e fatias de bacon, e juntou-se a nós numa refeição substanciosa. Assim que terminamos, instalou o nosso novo conhecido no sofá, ajeitou uma almofada sob a sua cabeça e pôs um copo de conhaque com água a seu alcance. É fácil ver que passou por uma experiência nada comum, Mr. Hartley, disse. Por favor, deite-se ali e fique inteiramente à vontade. Conte-nos o que puder, mas pare quando estiver cansado e restaure suas forças com um gole estimulante. Muito obrigado, disse meu paciente, mas sinto-me outro desde que o doutor me fez o curativo e creio que seu desjejum completou a cura. Como quero tomar tão pouco quanto possível do seu valioso tempo, começarei a narrar imediatamente minhas peculiares experiências. Holmes sentou-se em sua grande poltrona com a expressão fatigada e as pálpebras pesadas com que dissimulava sua natureza intensa e impaciente. Eu me instalei defronte dele e ouvimos em silêncio a história estranha que nosso visitante desfiou. Precisa saber, disse que sou órfão, solteiro e moro sozinho num apartamento em Londres. Por profissão sou engenheiro hidráulico e adquiri considerável experiência durante os 7 anos que trabalhei como aprendiz na Venner & Matheson, a conhecida firma de Greenwich. 2 anos atrás, como meu tempo de aprendizado se esgotara e eu entrara na posse de razoável soma de dinheiro em razão da morte de meu pobre pai, decidi fundar um negócio próprio e instalei um escritório em Victoria Street. Suponho que os primeiros tempos de trabalho por conta própria são sempre uma experiência enfadonha. Para mim, foram excepcionalmente monótonos. Durante 2 anos recebi 3 consultas e fiz um pequeno serviço. Foi só o que minha profissão me valeu. Meus ganhos brutos foram de 27 libras e 10 shillings.
Todo dia, das 9 da manhã às 4 da tarde, eu esperava na minha salinha, até que por fim comecei a perder o alento e acreditar que nunca teria absolutamente nenhum trabalho. Ontem, contudo, exatamente quando eu pensava em sair do escritório, meu empregado entrou para dizer que estava lá um cavalheiro que desejava falar comigo sobre negócios. No cartão que me trazia estava impresso o nome Coronel Lysander Stark. Logo em seguida entrou o próprio coronel, um homem de altura bem acima da média e extremamente magro. Acho que nunca vi um homem tão magro. Todo o seu rosto se afinava em nariz e queixo, e a pele das faces parecia muito esticada sobre os ossos salientes. Essa emaciação, no entanto, parecia ser uma condição natural dele, e não o resultado de alguma doença, porque seu olhar era vivo, o passo lépido e a postura impertigada. Vestia-se com simplicidade, mas corretamente, e sua idade, eu diria, aproximava-se mais dos 40 do que dos 30. Mr. Hatley, disse ele com um leve sotaque alemão. O senhor me foi recomendado, Mr. Hartley, como um homem não apenas competente em sua profissão, mas também discreto e capaz de guardar um segredo. Fiz uma vênia, sentindo-me lisonjeado, como qualquer jovem se sentiria com tal cumprimento. Posso lhe perguntar quem me atribui tão bom caráter? Bem, talvez seja melhor eu não lhe dizer por enquanto. Soube pela mesma fonte que é órfão, solteiro e mora sozinho em Londres. É verdade, respondi, mas se me desculpa, eu diria que não vejo que relação tem isso com minhas qualificações profissionais. Parece-me que era sobre um assunto profissional que desejava falar comigo, não? Sem dúvida, mas verá que tudo o que digo vem muito ao caso. Tenho um trabalho profissional a confiar-lhe, mas o sigilo absoluto é essencial. Sigilo absoluto, o senhor entende. E é claro que podemos esperar isso mais de um homem solitário que de um que vive no seio de sua família. Se eu prometer guardar um segredo, respondi, pode ter absoluta certeza de que eu farei. Quando disse isso, ele me encarou com muita severidade. Tive a impressão de nunca ter visto olhar tão desconfiado e inquisitivo. Então promete, disse ele por fim. Sim, prometo. Silêncio absoluto e completo antes, durante e depois? Nenhuma referência ao assunto, seja oral ou escrita? Já lhe dei minha palavra. Muito bem, o homem levantou-se de um salto e, atravessando a sala com rapidez de um raio, abriu a porta num rompante. Não havia ninguém no corredor do lado de fora. Está tudo certo, disse ele, retornando. Sei que os funcionários às vezes são curiosos acerca dos negócios do patrão. Agora podemos falar em segurança. Puxou sua cadeira para muito perto da minha e voltou a fixar em mim o mesmo olhar grave e inquisitivo. Um sentimento de repulsa e de algo semelhante a medo começara a ganhar forma dentro de mim, diante dos esgares daquele homem que era só pele e osso. Nem meu temor de perder um cliente pôde me impedir de mostrar certa impaciência. Peço-lhe que exponha seu negócio, senhor, disse eu. Meu tempo é valioso. Que Deus me perdoe por essa última frase, mas as palavras vieram aos meus lábios. Que tal 50 guinéus por uma noite de trabalho? Excelente. Digo uma noite de trabalho, mas trata-se bem dizer de uma hora. Simplesmente desejo sua opinião sobre uma prensa hidráulica que não está funcionando bem. Se nos mostrar qual é o problema, nós mesmos a consertaremos rapidamente. Que acha de um serviço como esse? O trabalho parece leve e a remuneração generosa. Exatamente. Queremos que vá esta noite pelo último trem. Para onde? Para Eyford, em Berkshire. É um lugarejo perto da fronteira de Oxfordshire, a menos de 12 quilômetros de Reading. Um trem que sai de Paddington o deixaria lá por volta das 11h15. Muito bom. Irei esperá-lo numa carruagem. Teremos de andar de carro, então. Sim, nossa pequena propriedade é muito retirada. Fica a uns bons 12 quilômetros da estação de Eyford. Nesse caso, dificilmente poderemos chegar lá antes da meia-noite. Suponho que não haveria a menor possibilidade de conseguir um trem para voltar. Eu seria obrigado a passar a noite lá. De fato, mas não seria difícil improvisar-lhe uma cama. Isso é muito embaraçoso. Eu não poderia chegar numa hora mais conveniente? Pareceu-nos melhor que vá mais tarde. É para recompensá-lo por qualquer incômodo que estamos pagando ao senhor, homem jovem e desconhecido, honorários que satisfariam aos mais eminentes profissionais do seu campo. Apesar disso, é claro, se quiser sair do negócio, ainda há tempo. Pensei nos 50 guinéus e no quanto me seriam úteis. De maneira alguma, disse, ficarei muito feliz em me acomodar a seus desejos. E compreender um pouco mais claramente, contudo, o que deseja que eu faça. Mas é claro, é muito natural que a promessa de sigilo que exigi do senhor tenha despertado sua curiosidade. Longe de mim querer comprometê-lo com o que quer que seja antes de expor claramente de que se trata. Suponho que estamos inteiramente a salvo de ouvidos curiosos. Inteiramente. Pois bem, trata-se do seguinte. Provavelmente sabe que greda de pisoeiro é um produto muito valioso, só encontrado em 2 lugares na Inglaterra. Ouvi falar disso.
Pouco tempo atrás, comprei uma pequena propriedade, uma propriedade minúscula, a pouco mais de 15 quilômetros de Reading. Tive a grande sorte de descobrir que havia um depósito de greda de pisoeiro num de meus campos. Examinando-o, no entanto, verifiquei que se tratava de um depósito relativamente pequeno e que fazia ligação entre dois outros muito maiores, à direita e à esquerda, ambos, porém, em terrenos de meus vizinhos. Esses bons senhores ignoravam por completo que sua terra continha algo tão valioso quanto uma mina de ouro. Naturalmente, era do meu interesse comprar-lhes suas terras antes de descobrissem seu verdadeiro valor, mas infelizmente eu não dispunha de capital para tanto. Assim, pus alguns amigos meus a par do segredo e eles sugeriram que começássemos a explorar silenciosa e secretamente nosso próprio pequeno depósito. Assim, disseram, ganharíamos o dinheiro necessário para comprar os campos vizinhos. É o que estamos fazendo há algum tempo, e para nos ajudar em nossas operações, montamos uma prensa hidráulica. Essa prensa, como já expliquei, avariou-se e desejamos ter seu parecer sobre o assunto. Mas guardamos nosso segredo muito ciosamente, e assim que soubesse que levamos engenheiros hidráulicos para nossa casinha, isso despertaria indagações, e depois, se os fatos viessem a público, teríamos de dar adeus a qualquer chance de comprar aqueles campos e realizar nossos planos. Foi por isso que eu fiz prometer que não contaria absolutamente ninguém que irá a Erford esta noite. Terei deixado tudo bem claro? Eu o entendi perfeitamente, respondi. O único ponto que não consigo compreender é qual poderia ser a utilidade de uma prensa hidráulica em se tratando de escavar greda, que pelo que eu sei é extraída como cascalho de uma mina. Ah, disse ele negligentemente, temos nosso próprio processo. Comprimimos a terra na forma de tijolo, para remover a greda sem que se veja o que é. Mas isso é um mero detalhe. Agora já revelei tudo, Mr. Hadley, e lhe mostrei o quanto confio no senhor. Levantou-se enquanto falava. Vou esperá-lo em Eyford, às 11h15. Certamente estarei lá. E nenhuma palavra a ninguém, após fixar em mim o último de seus olhares longos e indagativos e dar-me um aperto de mão frio e úmido, saiu às pressas da sala. Pois bem, quando pude pensar sobre tudo aquilo de cabeça fria, fiquei muito espantado, como os senhores podem imaginar com aquele trabalho que me fora subitamente confiado. Por um lado, é claro, senti-me satisfeito, porque a remuneração era no mínimo 10 vezes o que eu mesmo teria pedido por aquele serviço, e era possível que ele conduzisse a outros. Por outro lado, o semblante e as maneiras de meu cliente haviam me causado uma impressão desagradável, e sua explicação sobre a greda de pisoeiro não me parecera justificar de maneira convincente a necessidade de eu ir fazer o serviço à noite, nem seu extremo temor de que eu falasse com alguém sobre meu serviço. Mas resolvi calar meus medos. Jantei muito bem, peguei um carro para Paddington e parti, tendo obedecido aos pés da letra a imposição de manter a boca fechada. Em Reading, tive de trocar não só de vagão como de estação, mas cheguei a tempo de pegar o último trem para Eyford e já passava das 11 horas, quando me desembarquei na pequena e mal iluminada estação. Fui o único passageiro a saltar do trem naquele lugar. Na plataforma havia apenas um carregador sonolento com uma lanterna. Quando cruzei a cancela, porém, encontrei meu conhecido da manhã, esperando no escuro do outro lado. Sem uma palavra, ele me agarrou o braço e me meteu às pressas numa carruagem, cuja porta já estava aberta. Fechou as janelas dos dois lados, bateu no bandeiramento, e lá fomos nós, tão velozmente quanto o cavalo era capaz de ir. Um cavalo? Astalhou Holmes. É só um? Observou a cor? Sim. Vi pelas lanternas laterais ao subir na carruagem. Era castanho. Parecia cansado ou não? Ah, descansado e lustroso. Obrigado. Desculpe a interrupção. Por favor, continue seu interessantíssimo relato. Lá fomos nós, como eu dizia, e viajamos por no mínimo 1 hora. O coronel Lindsay Stark dissera que era apenas 12 quilômetros, mas pela velocidade com que parecíamos ir e pelo tempo que levamos, eu diria que foram pelo menos uns 20. Ele permaneceu em silêncio a meu lado o tempo todo. Eu percebi mais de uma vez ao olhar de soslaio em sua direção que me fitava com uma grande intensidade. As estradas rurais parecem não ser grande coisa naquela parte do mundo, porque cambaleávamos e sacolejávamos terrivelmente. Tentei olhar pelas janelas, para ter uma ideia de onde estávamos, mas elas eram de vidro fosco, e eu não conseguia ver nada, além da mancha brilhante de uma luz ou outra, porque passávamos. De vez em quando eu arriscava algum comentário para quebrar a monotonia da viagem, mas o coronel só respondia com monossílabos, e a conversa logo murchava. Finalmente, porém, os solavancos da estrada foram trocados pelo suave crepitar de uma trilha de cascalho, e a carruagem parou. O coronel Lindsay Stark pulou no chão, e quando apeei atrás dele, puxou-me rapidamente para dentro de um pórtico que se escancarava em nossa frente.
Saímos, por assim dizer, diretamente da carruagem para o vestíbulo, de modo que não pude ter o menor vislumbre da fachada da casa. Assim que transpus a soleira, a porta bateu pesadamente atrás de nós. Eu ouvi debilmente o ruído das rodas da carruagem que partia. Estava escuro como breu dentro da casa, e o coronel pôs-se a andar às tontas à procura de fósforos, sussurrando alguma coisa. De repente, uma porta abriu-se na outra ponta do corredor, e uma longa e dourada barra de luz estendeu-se em nossa direção. Alargou-se e apareceu uma mulher com uma lamparina na mão, que segurava acima da cabeça, enquanto projetava a cabeça para frente e nos examinava. Pude ver que era bonita, e pelo modo como a luz centilhava sobre seu vestido escuro, vi que era feito de um tecido caro. Ela disse algumas palavras numa língua estrangeira. Pelo tom, fez uma pergunta, e quando meu companheiro respondeu com áspero monossílabo, teve tal sobressalto que quase soltou a lamparina. O coronel Stark foi até ela, cochichou-lhe alguma coisa no ouvido e depois, empurrando-a de volta no cômodo de onde viera, foi de novo na minha direção segurando a lamparina. Talvez possa fazer a gentileza de esperar alguns minutos nessa sala, disse abrindo uma outra porta. Era uma sala sossegada, pequena com mobília simples. Sobre uma mesa redonda no centro espalhavam-se vários livros em alemão. O coronel Stark pousou a lamparina sobre um harmônio junto da porta. Não farei esperar muito, disse ele, e desapareceu na escuridão. Dei uma olhada nos livros sobre a mesa, e apesar da minha ignorância do alemão, pude ver que dois eram tratados científicos e os demais volumes de poesia. Depois fui até a janela, na esperança de entrever o campo, mas uma persiana de carvalho, presa por uma barra pesada, a obliterava. Era uma casa maravilhosamente silenciosa. Um velho relógio tic-taqueava em algum lugar no corredor, mas fora isso tudo estava num silêncio mortal. Uma vaga sensação de desconforto começou a tomar conta de mim. Quem eram aqueles alemães? E que faziam naquele lugar estranho, no fim do mundo? E que lugar era aquele? Eu estava a mais de 15 quilômetros de Eyford. Era só o que sabia. Mas se era para o norte ou sul, leste ou oeste, não tinha a mínima ideia. Reading e provavelmente outras cidades grandes estavam dentro desse raio, o lugar talvez não fosse, afinal de contas, tão retirado. Apesar disso, era indubitável pela tranquilidade absoluta que estávamos no campo. Andei de um lado para o outro na sala, cantarolando baixinho uma melodia para manter o moral e sentido que estava merecendo plenamente minha paga de 50 guinéus. De repente, sem que nenhum som anunciasse, isso em meio à quietude absoluta, a porta da sala se abriu lentamente. A mulher postou-se no vão, a escuridão do corredor atrás de si, a luz amarela de minha lamparina batendo em seu rosto, ansioso e belo. Pude ver de imediato que ela estava em pânico, o que congelou meu próprio coração. Ela levantou e sacudiu um dedo para me impor silêncio e dirigiu-me algumas palavras no inglês estupiado, voltando os olhos para trás, como um cavalo amedrontado, para perscrutar a escuridão atrás de si. Eu iria embora, disse ela, fazendo um grande esforço ao que me pareceu para falar calmamente. Eu iria embora. Não ficaria aqui. Não há nada de bom para o senhor fazer. Mas, senhora, respondi, ainda não fiz o que vim fazer. Não posso partir antes de ver a máquina. Não vale a pena esperar, ela continuou. Pode passar pela porta. Não há ninguém impedindo. E então, vendo que eu sorria e sacudia a cabeça, ela venceu de repente seu constrangimento e deu um passo adiante, apertando as mãos. Pelo amor de Deus, sussurrou. Vá embora daqui antes que seja tarde demais. Mas sou um pouco teimoso por natureza, e fico ainda mais disposto a me envolver numa situação quando há um obstáculo no caminho. Pensei nos meus honorários de 50 guinéus e em minha exaustiva viagem e na noite desagradável que parecia estar à minha espera. Teria tudo isso sido em vão? Por que deveria sair sorrateiramente, sem ter realizado meu serviço e sem o pagamento que era devido? Como saber se aquela mulher não era uma monomaníaca? Assim, embora suas maneiras me abalassem mais do que eu admitia para mim mesmo, continuei a sacudir resolutamente a cabeça e declarei minha intenção de continuar onde estava. Ela estava prestes a renovar suas súplicas quando uma porta bateu no andar de cima e ouvimos o som de vários passos na escada. Ela escutou por um instante, levantou as mãos num gesto de desespero e desapareceu tão repentina e silenciosamente quanto surgira. Chegou o coronel Lysander Stark, na companhia de um homem baixo e balofo, com tufos de barba crescendo nas pregas de seu queixo duplo, que me foi apresentado como Mr. Ferguson. Esse é meu secretário e gerente, disse o coronel. A propósito, tenho a impressão de ter deixado esta porta fechada há pouco. Temo que tenha se exposto a uma corrente de ar. Ao contrário, contestei, eu mesmo abri a porta porque a sala me parece um pouco abafada. Ele me lançou um dos seus olhares desconfiados. Bem, agora talvez seja melhor tratarmos do nosso negócio, disse Mr. Ferguson. Mr. Ferguson e eu vamos levá-lo para ver a máquina. Seria conveniente eu pôr o chapéu, suponho. Oh não,
Fica dentro da casa. O quê? O senhor escava a greda dentro de casa? Não, não, só compactamos aqui dentro. Mas não se preocupe com isso. Queremos apenas que examine a máquina e nos informe o que há de errado com ela. Subimos junto ao segundo andar, o coronel à frente com uma lamparina, o gerente gordo e eu atrás. Era uma casa antiga e em labirinto, com corredores, passagens, escadinhas em caracol e portinhas baixas. As soleiras afundadas pelas gerações que haviam transpostas. Deixando-se o térreo, não se viam mais tapetes nem qualquer sinal de mobília. O estuque das paredes descascava e a umidade emergia em bolhas verdes, insalubres. Eu tentava aparentar um ar tão despreocupado quanto possível, mas não esquecer as advertências da senhora. Embora as tivesse desconsiderado, não despregava os olhos dos meus dois companheiros. Ferguson parecia um homem macambuso e quieto, mas pelo pouco que disse, pude perceber que era pelo menos um compatriota. Por fim, o coronel Lysander Stark parou diante de uma porta baixa e destrancou-a. Entrando, vimos-nos num cômodo pequeno, quadrado, que mal nos comportaria os três ao mesmo tempo. Ferguson ficou do lado de fora e o coronel fez-me entrar. Estamos agora, disse ele, na realidade dentro da prensa hidráulica, e seria algo particularmente desagradável para nós se alguém a ligasse. O teto desse pequeno quartinho é de fato a extremidade do pistão, e ele baixa com força de muitas toneladas sobre esse piso de metal. Fora, há pequenas colunas d'água laterais que recebem o impacto e o transmitem e multiplicam na maneira que o senhor conhece bem. A máquina é facilmente acionada, mas está apresentando certa rigidez em seu funcionamento e perdeu parte de sua força. Talvez o senhor possa ter a bondade de examiná-la e mostrar-nos como consertá-la. Tomei a lamparina dele e examinei a máquina meticulosamente. Era realmente uma prensa gigantesca, capaz de exercer enorme pressão. Mas quando passei para o lado de fora e acionei as alavancas que a controlavam, percebi instantaneamente, pelo som sibilante, que havia um ligeiro vazamento, o que permitia que a água regurgitasse através de um dos cilindros laterais. Um exame mostrou que uma das correias de borracha que envolvia a cabeça de uma biela propulsora encolhera e não estava preenchendo inteiramente o soquete ao longo do qual trabalhava. Essa era claramente a causa da perda de potência. Mostrei isso a meus companheiros, que ouviram minhas observações com muita atenção, e fizeram várias perguntas práticas sobre como deveriam proceder para sanar o defeito. Após explicar-lhes o que fazer, voltei à câmara principal da máquina e examinei-a longamente para satisfazer minha própria curiosidade. Era óbvio, num relance, que a história da greda de pisoeiro era pura invenção, pois seria absurdo destinar mecanismo tão poderoso a propósito tão inadequado. As paredes eram de madeira, mas o piso consistia num grande coxo de ferro, e ao examiná-lo mais de perto pude ver que uma crosta de sedimento metálico se espalhava por toda a superfície. Eu me abaixara e estava raspando esse material para ver exatamente do que se tratava quando ouvi uma exclamação murmurada em alemão, e vi o rosto cadavérico do coronel me olhando de cima. "Que está fazendo aí?" perguntou. Senti raiva de ter caído numa história tão mal contada como aquela. "Estava admirando sua greda", respondi. "Creio que teria melhores condições de aconselhá-lo quanto ao que fazer com sua máquina, se soubesse exatamente com que fim é utilizada." Mal dissera essas palavras, lamentei sua aspereza. O semblante do homem endureceu e um brilho maligno perpassou seus olhos cinzentos. "Muito bem", disse ele. "O senhor saberá tudo sobre a máquina." Deu um passo atrás, bateu a portinha e girou a chave na fechadura. Corri para ela e puxei o trinco, mas estava bem trancada, e não cedeu 1 milímetro a meus chutes e empurrões. "Ei!" gritei. "Ei, coronel, deixe-me sair!" Foi então que, de repente, no silêncio, ouvi um som que me fez sentir o coração na boca. Era o tinido das alavancas e o zumbido do cilindro que estava vazando. Ele havia acionado a máquina. A lamparina continuava no piso onde o pusera ao examinar o coxo. À sua luz, vi o teto preto ir baixando lentamente ao solavanco, mas como eu sabia melhor do que ninguém, com uma força que dentro de 1 minuto me reduziria a uma pasta sem forma. Joguei-me aos gritos contra a porta e arranhei a fechadura. Implorei ao coronel que me deixasse sair, mas o clangor sem remorso das alavancas abafava meus gritos. O teto estava apenas uns 50 centímetros acima da minha cabeça. Levantando-me a mão, eu podia sentir sua superfície dura e áspera. De repente, veio-me à cabeça que a dor de minha morte dependeria muito da posição em que eu a enfrentasse. Se me deitasse de bruços, o peso cairia sobre minha espinha, e estremeci ao pensar nesse pavoroso estalo. Talvez de costas fosse melhor, mas teria eu coragem de encarar aquela mortífera sombra negra baixando sobre mim? Eu já não podia mais me manter ereto, quando meus olhos deram com algo que me encheu novamente o coração de esperança. Como disse, embora o piso e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira.
Ao passar os olhos ao meu redor rapidamente pela última vez, vi entre duas tábuas uma fina resta de luz amarela, que foi se alargando pouco a pouco à medida que empurrei um pequeno painel para trás. Por um instante mal pude acreditar que ela estava realmente uma porta que me permitiria escapar da morte. Um segundo depois, enfiei-me por ela e caí quase sem sentidos do outro lado. O painel fechara-se novamente atrás de mim, mas o ruído do esmagamento da lamparina e instantes depois o som metálico provocado pelo choque das duas pranchas mostraram-me como eu escapara por pouco. Um violento safanão no pulso me fez recobrar o sentido. Vi-me deitado no piso de pedra de um estreito corredor. Uma mulher curvava-se sobre mim e puxava-me com a mão esquerda enquanto segurava uma vela com a direita. Era a mesma boa amiga cujos conselhos eu rejeitara de maneira tão insensata. Venha, venha, exclamava ela ofegante. Eles estarão aqui num instante. Verão que não está lá. Ah, não perca tempo. Ele é precioso demais. Venha já. Dessa vez, pelo menos, não desprezei seu conselho. Levantei cambaleando, corri com ela pelo corredor e desci uma escada em caracol. Esta levava a uma outra passagem larga e assim que alcançamos ouvimos o som dos passos correndo e os gritos de duas pessoas. Uma, no mesmo andar que nós, respondia à outra que falava no andar superior. Minha guia parou e olhou à sua volta como alguém que já não sabe o que fazer. Em seguida abriu uma porta que levava ao quarto de dormir, cuja janela deixava entrar um intenso luar. É sua única chance, disse ela. É alto, mas talvez consiga pular. Enquanto ela falava, apareceu uma luz da outra ponta do corredor, e vi a figura seca do coronel Lysander Stark correr em nossa direção com uma lanterna em uma das mãos e uma arma parecida com um cutelo de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo, escancarei a janela e olhei para fora. O jardim parecia extremamente sereno e exuberante ao luar. Eu não podia estar muito mais de 9 metros abaixo de mim. E trepei no parapeito, mas hesitei em saltar até ouvir o que se passaria entre minha salvadora e o facínora que me perseguia. Se ele fosse violento com ela, eu estava decidido a correr em sua ajuda, fosse qual fosse o risco. Mas esse pensamento me cruzara a mente. Ele já estava à porta, empurrando para passar, mas ela jogou os braços à volta dele e tentou detê-lo. Fritz! Fritz! Gritou, e falou-lhe em inglês. Lembre-se da promessa que me fez da última vez. Você disse que aquilo não se repetiria. Ele guardará silêncio. Oh, ele não falará. Você está louca, Elise? Gritou ele, tentando desvencilhar-se da mulher. Você será a nossa ruína. Ele viu demais. Deixe-me passar, estou dizendo. Jogou-a para um lado e, correndo até a janela, golpeou-me com uma da pesada arma. Eu jogara meu corpo para fora. Estava pendurado com meus dedos na fenda da janela e as mãos sobre o parapeito, quando ele desferiu o golpe. Tive consciência de uma dor vaga. Minhas mãos desprenderam-se e caí no jardim lá embaixo. Fiquei abalado, mas não ferido pela queda. Tratei-me de recompor e saí correndo por entre os arbustos tão depressa quanto pude, pois sabia que ainda não estava nem de longe fora de perigo. De repente, no entanto, enquanto eu corria, uma vertigem e uma náusea terríveis tomaram conta de mim. Olhei para minha mão, que latejava dolorosamente, e só então vi que meu polegar havia sido cortado fora de mim, e minha mão sangrava copiosamente. Tentei atar meu lenço em volta dela, mas de repente ouvi um zumbido nos ouvidos, e no instante seguinte caí desmaiado entre as roseiras. Não sei dizer por quanto tempo permaneci inconsciente. Deve ter sido muito tempo, porque a lua desaparecera e uma luminosa manhã irrompia quando voltei a mim. Minhas roupas estavam encharcadas de orvalho e a manga do meu paletó ensopada com o sangue de minha mão ferida. As aguilhoadas que vinham dali me fizeram lembrar num segundo todos os detalhes de minha noite de aventuras, e pulei em pé com a sensação de que talvez ainda não estivesse a salvo de meus perseguidores. Para meu espanto, porém, quando me virei para olhar à minha volta, não vi casa nem jardim. Eu estivera deitado num ângulo de cerca junto junto à estrada principal, e um pouco abaixo vi um edifício comprido que, quando me aproximei, provou ser a própria estação a que eu chegara na noite anterior. Não fosse a feia ferida, em minha opinião, tudo o que acontecera durante aquelas horas horríveis poderia ter sido apenas um sonho mau. Bastante atordoado, entrei na estação e perguntei pelo trem da manhã. Haveria um para Reading em menos de 1 hora. Notei que o mesmo carregador que lá estava quando cheguei continuava de serviço. Perguntei-lhe se já ouvira falar do coronel Lysander Stark. O nome era estranho para ele. Por acaso notara uma carruagem esperando por mim lá fora na noite anterior? Não, não a vira. Havia alguma delegacia por perto? Havia uma cerca de 5 quilômetros. Era longe demais para mim. Fraco e ferido como estava, resolvi deixar para contar minha história à polícia depois que chegara à cidade. Como passava um pouco das 6 quando cheguei aqui, fui primeiro fazer um curativo na mão, e depois o doutor teve a bondade de me trazer à sua casa. Ponho o caso em suas mãos, farei exatamente o que me aconselhar.
Nós dois ficamos em silêncio por algum tempo após ouvir essa extraordinária narrativa. Depois Sherlock Holmes puxou da prateleira uma das pesadas agendas em que guardava seus recortes. Há aqui um anúncio que será do seu interesse, disse. Apareceu em todos os jornais cerca de um ano atrás. Ouça isso. Desapareceu no dia 9 do corrente mês Mr. Jeremy Hailing, 26 anos, engenheiro hidráulico. Deixou seu apartamento às 10 horas da noite e não teve notícia dele desde então. Trajava, etc, etc. Vê? Isso representa, eu imagino, a última vez que o coronel precisou de uma revisão na sua máquina. Meu Deus! Exclamou meu paciente. Então isso explica o que a moça disse. Sem dúvida alguma, está perfeitamente claro que o coronel era um homem frio e desesperado, absolutamente decidido a não deixar que nada estorvasse seu joguinho, como aqueles piratas consumados que não deixam ninguém escapar para contar a história no navio capturado. Bem, agora cada segundo é precioso. Portanto, caso se sinta em condições para tantos, vamos imediatamente a Scotland Yard e depois para Eyford. Cerca de 3 horas depois, estávamos todos juntos num trem rumando de Reading para a pequena aldeia de Berkshire. Éramos 5: Sherlock Holmes, o engenheiro hidráulico, o inspetor Bradstreet, da Scotland Yard, um policial à paisana e eu. Bradstreet abriu um mapa de ordnance do condado sobre um assento, e com seu compasso traçou um círculo com Eyford como centro. Aí está, disse ele. Tracei esse círculo num raio de 15 quilômetros a partir da aldeia. O lugar que desejamos deve estar em algum ponto próximo dessa linha. O senhor disse que 15 quilômetros, não foi? Foi 1 hora de viagem a uma boa velocidade. E acredita que percorreram todo esse caminho de volta com o senhor quando estava inconsciente? Devem ter percorrido. Tenho também uma lembrança confusa de ter sido erguido e transportado para algum lugar. O que não consigo entender, disse eu, é por que teriam poupado quando encontraram caído sem sentidos no jardim. Talvez o canalha tenha sido amolecido pelas súplicas da mulher. Isso me parece muito pouco provável. Nunca vi semblante mais inexorável na minha vida. Logo tiraremos tudo isso a limpo, disse Bradstreet. Bem, meu círculo está traçado. Só gostaria de saber em que ponto deles as pessoas que procuramos poderão ser encontradas. Penso que eu poderia pôr o dedo no lugar exato, disse Holmes calmamente. Ora, com efeito, exclamou o inspetor. Então já formou sua opinião? Vamos, vejamos quem concorda com o senhor. Na minha opinião, o lugar fica ao sul, porque essa região é mais deserta. E eu digo a leste, manifestou-se meu paciente. Sou pelo oeste, observou o policial apaisano. Há várias aldeiazinhas pacadas ali. E eu pelo norte, disse eu, porque não há montanhas ali e nosso amigo diz não ter percebido a carruagem subindo nenhuma. Vejam só, exclamou o inspetor rindo, quanta diversidade de opiniões. Fizemos uma rotação completa entre nós. A quem dá seu voto de Minerva? Os senhores estão todos errados. Mas não podemos estar todos errados. Ah, sim, pode. Meu ponto é este. Cravou o dedo no centro do círculo. É aqui que nos encontraremos. Mas e a viagem de 15 quilômetros? Perguntou Hadley arfante. Um 7 para lá e um 7 para cá. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que o cavalo estava descansado e lustroso quando entrou na carruagem. Como isso teria sido possível se ele tivesse viajado 15 quilômetros em estradas ruins? De fato, é uma estratagema bastante provável, observou Bradstreet pensativo. Claro que não pode haver dúvida quanto à natureza dessa quadrilha. Nenhuma, disse Holmes. Eles cunham moedas falsas em grandes escalas. Usam a máquina para formar o álmaga, que substitui a prata. Sabíamos há algum tempo que uma hábil quadrilha estava em ação, disse o inspetor. Vem fabricando meias coroas aos milhares. Conseguimos seguir a pista deles até Reading, mas não pudemos ir mais longe porque haviam apagado completamente os seus rastros, revelando-a ser raposas velhas. Agora, porém, graças a este golpe de sorte, acho que estão no papo. Mas o inspetor estava enganado. Aqueles criminosos não estavam destinados a cair nas mãos da justiça. Quando entramos na estação de Eyford, vimos uma enorme coluna de fumaça que subia de um ponto atrás de um pequeno arvoredo na vizinhança, e parava como uma imensa pluma de avestruz sobre a paisagem. Uma casa pegando fogo? Perguntou Bradstreet quando o trem fumegou de novo, afastando-se. Isso mesmo, senhor, respondeu o chefe da estação. Quando começou? Ouvi dizer que foi durante a noite, senhor, mas piorou. A casa toda está em chamas. De quem é a casa? Do Dr. Bratcher. Diga-me, intrometeu-se um engenheiro. Esse Brett é um alemão muito magro, com um nariz grande e pontudo? O chefe da estação deu uma gostosa gargalhada. Não, senhor, o Dr. Brett é inglês, um homem mais bem fornido da paróquia. Mas havia um cavalheiro hospedado em sua casa, um paciente seu, pelo que entendi, que é estrangeiro e dá a impressão que é um bom bife de Berkshire não lhe faria mal.
Antes que o chefe da estação terminasse de falar, estávamos todos correndo na direção do fogo. Quando a estrada subiu um morrote, vimos-nos diante de uma vasta construção, toda caiada, lançando fogo por cada fresta e janela, enquanto no jardim, diante dela, 3 carros de bombeiros esforçavam-se em vão para debelar as chamas. "É ali", gritou Hartley, quase fora de si. "Lá está o caminho de cascalho. Vejam, as roseiras junto das quais caí. Foi daquela segunda janela ali que saltei." "Bem, pelo menos", disse Holmes, "o senhor teve sua vingança sobre eles. Não há dúvida alguma que foi sua lamparina a querosene que, por esmagada na prensa, ateou fogo nas paredes de madeira. Naquele momento eles estavam certamente empolgados demais em persegui-los para observar isto. Agora, olho vivo, veja se consegue identificar os seus amigos de ontem à noite nessa multidão, embora eu tenha razões para temer que, a esta altura, estejam a mais de 100 quilômetros daqui." Os temores de Holmes confirmaram-se, pois daquele dia até hoje não se teve uma notícia que fosse, seja da mulher bonita, do alemão sinistro ou do inglês taciturno. Bem cedo naquela manhã, um camponês encontrara uma carroça, levando várias pessoas e alguns volumosos caixotes, rumando a toda para Reading. Mas ali todos os rastros dos fugitivos desapareceram. Nem a sagacidade de Holmes conseguiu jamais descobrir a menor pista do paradeiro deles. Os bombeiros ficaram perplexos com os estranhos mecanismos que encontraram no interior do prédio, e mais ainda ao descobrir um polegar humano recém-cortado sobre um parapeito do segundo andar. Quando o sol se punha, no entanto, seus esforços finalmente tiveram sucesso, eles dominaram o fogo. Nessa altura, porém, o telhado despencara e todo o lugar fora reduzido a uma ruína tão absoluta que, exceto por alguns cilindros e canos de ferro retorcidos, não restava um só vestígio da máquina que custara tão caro ao nosso feliz engenheiro. Descobriram-se grandes quantidades de níquel e estanho armazenados num galpão, mas não se conseguiu encontrar uma moeda sequer, o que poderia explicar a presença daqueles imensos caixotes, já mencionados na carroça. O modo como nosso engenheiro hidráulico fora transportado do jardim ao ponto onde recobrou os sentidos poderia ter permanecido um mistério para sempre, e não tivesse sido a terra fofa, que nos contou uma história muito simples. Ele havia evidentemente sido carregado por 2 pessoas, uma das quais tinha pés notavelmente pequenos e outra inusitadamente grandes. Pensando bem, é extremamente provável que o inglês carrancudo, sendo menos atrevido ou menos homicida que seu companheiro, tenha ajudado a mulher a carregar o homem que o ciente, pondo-o fora de perigo. Bem, disse com pesar nosso engenheiro quando nos sentamos. Bem, disse com pesar nosso engenheiro quando nos sentamos no trem para voltar a Londres. Foi um belo negócio para mim. Perdi meu polegar, perdi 50 guinéus e ganhei o quê? Experiência, disse Holmes rindo. Indiretamente ela pode lhe ser valiosa, sabe? Basta que a ponha em palavras para ganhar a fama de ser uma excelente companhia pelo resto de seus anos.